Alô? Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Tiago, do livro A Gênese. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Obrigada por tudo, Pai. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom, nós vamos começar mais um ano, né? Começando um ano novo, com um capítulo dando continuidade ao estudo A Gênese, os milagres das predições segundo o Espiritismo, com o capítulo 6. Este capítulo nós vamos tratar da uranografia geral. Nós vamos falar sobre o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primeira, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, sucessão eterna dos mundos, a vida universal e diversidade de mundos. Olha quanta coisa, né? Já para iniciar o nosso ano. Então, só para retomar, nós vimos que o livro da Gênesis, ele está começando nesse princípio, usando muito a parte científica, né? E aí, por que de tudo isso? Relembrando, né, que o Espiritismo, ele é uma doutrina que abrange ciência, filosofia e religião, né? Então, quando se trata da Gênesis, se trata do princípio, do início de tudo, ele vai fazer essa ligação entre esses três eixos, né? E aí, o primeiro título, ou intertítulo desse capítulo é O Espaço e o Tempo. Aí começa dizendo o seguinte: várias definições do espaço foram dadas. A principal é esta: o espaço é a extensão que separa dois corpos, de onde certos sofistas deduziram que aí onde não há corpos, não haveria espaço. Foi sobre o que os doutores em teologia se basearam para estabelecer que o espaço era necessariamente finito, alegando que corpos limitados em certo número não poderiam formar uma sequência infinita, e que lá onde os corpos se detêm, o espaço se detém também. Tem-se ainda definido o espaço, o lugar onde se movem os mundos, o vazio no qual atua a matéria, e etc. Deixemos nos tratados onde repousam todas essas definições, que não definem nada. O espaço é um desses termos que representa uma ideia primitiva e axiomática, evidente por si mesma, e que as diversas definições que dela se pode dar não servem senão para obscurecer. Todos sabemos o que é o espaço, e não quero senão estabelecer a sua infinidade, a fim que os nossos estudos ulteriores não tenham nenhuma barreira a opor-se às investigações de nosso objetivo. Ora, digo que o espaço é infinito,
pela razão de que é impossível supor-lhe algum limite, e que, malgrado a dificuldade que temos em conceber o infinito, todavia, nos é mais fácil ir eternamente no espaço, em pensamento, do que nos deter num lugar qualquer, depois do qual não encontraremos nenhuma extensão a percorrer. Bom, aqui ele começa dando duas definições do que é o espaço, né? Então, lembrando que nós vamos tratar do espaço e o tempo. E aí, primeiro, né, nós vamos entrar na ideia sofista, que espaço é o intervalo entre dois corpos, né? Então, entre eu que estou aqui e vocês que estão aí, há um espaço, né? E aí diz, né, que durante muito tempo, que se não houvessem corpos, não haveria espaço, né? Então, para ter um espaço delimitado, precisaria de dois corpos físicos, vamos dizer assim. Porém, nós também conhecemos o espaço que está além do nosso alcance, que é o espaço que está lá nas constelações, né, nos outros planetas. E este espaço não seria limitado, né? Ele não tem um limite. Então, são esses dois primeiros entendimentos de espaço aí. Para figurarmos o infinito do espaço, enquanto façamos com as nossas faculdades limitadas, suponhamos que partindo da Terra, perdida no meio do infinito, junto de um ponto qualquer do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, que transpõe milhares de léguas a cada segundo, apenas deixamos este globo tendo percorrido milhões de léguas, e encontramos-nos em um lugar de onde a Terra não nos aparece mais, senão sob o aspecto de uma pálida estrela. Um instante depois, em seguindo, sempre a mesma direção, chegamos perto das estrelas longínquas que distingues com dificuldade da vossa estação terrestre. E dali, não somente a Terra está perdida para os vossos olhares, nas profundezas do céu, mas ainda mesmo o vosso Sol, em seu esplendor, está eclipsado pela extensão que nos separa dele. Animado sempre com a mesma velocidade da luz, transporemos sistemas de mundos a cada passo que avancemos na extensão, ilhas de luz etérea, caminhos estelares, paragens suntuosas, onde Deus semeou os mundos com a mesma profusão que semeou as plantas nas pradarias terrestres. Ora, faz apenas alguns minutos que caminhamos e já centenas de milhões e de milhões de léguas nos separam da Terra. Milhares de mundos passaram sobre os nossos olhares, e todavia escutai, não avançamos em realidade um único passo no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares, incessantemente com a mesma velocidade da luz, não teremos avançado mais. E isso de qualquer lado que formos, e para qualquer ponto que nos dirijamos, desde esse grão invisível que deixamos e que se chama a Terra. Bom, então ele faz essa exemplificação, né? E ele fala que se nós pararmos aqui para pensar no espaço, nós conseguimos caminhar. Por mais que a gente tente caminhar lá no espaço com o nosso pensamento, com a nossa imaginação, vamos dizer assim, com aquilo que a gente tem de conhecimento, a gente não consegue chegar ao fim. Então não importa se eu saio daqui, imagina, eu estou lá no espaço. Como que eu vou enxergar o ponto de terra? Como que eu vou enxergar a Terra em si, vamos dizer assim, né? Eu vou enxergar ela como um globo, porque a gente tem essa associação de imagem, né? E conforme eu for ir caminhando a distância da Terra e descobrindo novas coisas, meu olhar sobre a Terra vai ficando cada vez menor, né? Porque quanto mais distante de um ponto, esse ponto aparenta ser menor. E aí, conforme eu for caminhando, mesmo que eu vá descobrindo outros lugares, outros planetas, outras estrelas, né? Como diz aqui, eu não vou chegar ao fim nenhum, porque o espaço ele é gigante, né? E aí, na continuidade, ele diz: eis o que é o espaço. E aí ele continua, né? Então o espaço é algo que não tem fim, ele é infinito, né? E aí compreender ou dar limitação ao espaço como antes fora dada, que é aquele trecho que está entre dois corpos, se nós pensarmos isso nessa infinitude de corpos celestes que nós temos, quanto espaço tem? A gente não sabe, a gente não compreende. E aí ele vai dizer também isso em relação ao tempo. Então, dando essa definição do que é o espaço, né, eles colocam o tempo como espaço é uma palavra definida por si mesma.
dele se faz uma ideia mais justa e estabelecida na sua relação com o todo infinito. E aí eu penso, tá, o que é o tempo? O que a gente tem de entendimento de tempo? Tempo, será que é o tempo do relógio? Será que é o tempo de vida? Será que é o tempo da separação de duas pessoas que se gostam? O que é o tempo? Porque nesse mesmo sentido eu posso questionar o que é o espaço. Porque para uma pessoa que eu gosto, às vezes, mesmo próximo, o espaço é longe, né? A distância é longa. Agora, de uma pessoa que eu não gosto, ele pode estar a quilômetros de distância, esse espaço ainda é pouco, não é? Ai, me dá um tempo, me dá um espaço. A gente não fala isso? Então, sai de perto, sai da minha vista, sai do meu entendimento. Então, são essas definições que muitas vezes a gente não compreende. Ou a gente pensa compreender fazendo associações daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente entende. Mas será que a gente compreende de fato o que é esse espaço? Né? Porque é muito maior do que aquilo que a gente pode vislumbrar, né? E o tempo é a mesma coisa. Esse tempo que nos rege, que nos atropela, vamos dizer assim, que parece que cada dia está mais acelerado, é o tempo que nós conhecemos. Vamos dizer que é o tempo que nós, enquanto humanos terrenos, elaboramos para controlar e organizar a nossa sociedade, né? E o espaço é a mesma coisa. Mas qual seria essa verdadeira compreensão de tempo e de espaço? Né? E é isso que ele vai trazendo, essa reflexão. Aí continua. O tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade do mesmo modo que essas coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos a origem do nosso mundo, nessa época primitiva, em que a Terra não oscilava, ainda sob o divino impulso, em uma palavra, no começo da Gênese. Aí o tempo não havia, ainda saído do misterioso berço da natureza, e ninguém podia dizer a que época dos séculos estávamos, uma vez que o pêndulo dos séculos não estava ainda em movimento. Então lá, e é interessante ele colocar aqui de novo, né, que ele diz que o tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade, do mesmo modo que essas coisas estão ligadas ao infinito. Então o espaço é o infinito e o tempo é a eternidade. Então quanto tempo tem? Quanto tempo a gente tem? A gente não fala isso que o tempo é eterno? O tempo é eterno. A nossa vida aqui é passageira. Essa vida corpórea. Porque a verdadeira vida é eterna. E qual o espaço que eu ocupo? Hoje eu ocupo esse espaço. Meu espírito ocupa esse espaço material. E esse espaço material ocupa alguns espaços. Porém, fora essa matéria, eu tenho uma infinidade de locais. Né? O espaço é infinito. Então não tem limite para estar, como eu não tenho limite para viver. Então olha como que é abrangente isso. Olha como que deixa a gente pensar e raciocinando nesse sentido. Isso pode nos causar até um entendimento libertatório, né? Por quê? Eu posso ter uma infinidade de tempo para conviver com aquelas pessoas que eu gosto. Ou uma infinidade de tempo para aprender a lidar e gostar daquelas pessoas que eu não gosto. E aí, se o espaço é infinito e o tempo é eterno, quer dizer que eu vou encontrar e vou conviver com essas pessoas para sempre. Porque não tem fim e não tem distância para isso, né? Porque nós ocupamos todos esses espaços. Nós estamos em todos esses lugares, né? Nós vivenciamos em todos esses tempos, por mais que a gente não compreenda. E aí entra na questão da separação. Porque se o tempo não existe verdadeiramente, nós construímos esse tempo, quer dizer que a separação que a gente fala que é momentânea, ela também não existe. Por isso que fala, né, conforme a gente vai compreendendo, a separação corpórea ela existe, mas a separação de seres espirituais ela não existe. Então, se eu perdi uma pessoa que eu amo muito e eu tenho total compreensão e ligação com essa pessoa, não existe separação. Porque a minha conexão com ela espiritual, ela nos une através do pensamento, através das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Né? Agora, se eu não tenho esse entendimento, essa separação vai estar para mim eterna. E vai ser dolorosa. E vai me trazer uma distância muito grande. Porque eu estou aqui e ela está lá no céu. Né? Olha quanto espaço que nos separa aqui. Né? Então olha como que é interessante essa compreensão.
né? E essa definição de infinitude e de eternidade, desses dois elementos, o tempo e o espaço. Mas silêncio. A primeira hora de uma terra isolada soa ao timbre eterno. O planeta se move no espaço e desde então há entardecer e manhã. Além da terra, a eternidade permanece impassível e imóvel. Embora o tempo caminhe para muitos outros mundos, sobre a terra o tempo a supre. E durante uma sequência determinada de gerações, contar-se-ão os anos e os séculos. Transportemo-nos agora ao último dia desse mundo, na hora em que, curvada sob o peso da sua velhice, a terra se apagará do livro da vida para não mais reaparecer. Aqui a sucessão dos acontecimentos se detém. Os movimentos terrestres que mediam tempo se interrompem e o tempo acaba com eles. Esta simples exposição das coisas naturais e que dão nascimento ao tempo o sustentam e o deixam estender. Basta para mostrar que, visto sob o ponto de vista que devemos nos colocar para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar e cuja queda é medida. Tantos mundos na vasta extensão, quantos tempos diversos e incompatíveis fora dos mundos, só a eternidade supre essas sucessões efêmeras e enche mansamente com a sua luz imóvel. A imensidade dos céus, com a sua luz imóvel, a imensidade dos céus. Imensidade sem fronteiras e eternidade sem limites. Tais são as duas propriedades da natureza universal. O olhar do observador que atravessa sem jamais encontrar parada as distâncias incomensuráveis do espaço e do geólogo que remota mais além dos limites das idades, o que descem às profundezas da eternidade largamente aberta, onde se perderão um dia, age de acordo cada um em sua senda, para adquirir esta dupla noção do infinito, a extensão e a duração. Ora, observando essa ordem de ideias, ser-nos-á fácil conceber que o tempo, não sendo senão um produto das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que o medem, se tomando séculos terrestres por unidades, nós os amontoamos milhares sobre milhares, para deles formar um número colossal. Esse número não representaria senão um ponto da eternidade, do mesmo modo que as milhares de léguas, juntando com as milhares de léguas, não são senão um ponto de extensão. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever um número tão grande quanto o equador terrestre e nos pôr envelhecidos desse número de séculos, sem que na realidade nossa alma conte um dia a mais. E acrescentando a esse número indefinível de séculos, uma série longa como daqui ao sol, de números semelhantes ou mais consideráveis ainda, imaginando viver durante a sucessão prodigiosa de períodos seculares, representados pela adição de tais números, quando chegássemos ao tempo, o amontoado incompreensível de séculos que pesasse sobre as nossas cabeças, seria como se nada fosse. Permaneceria sempre diante de nós a eternidade toda inteira. O tempo não é senão uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista da duração. Para ela não há nem começo e nem fim. É presente para ela. Se os séculos dos séculos são menos do que um segundo em relação à eternidade, o que é a duração da vida humana? Então olha como que termina, né? E aí a gente conclui pensando o seguinte: quanto que eu já percorri na minha vida? Eu falo de espaço mesmo. Quanto espaço eu percorri nessa minha vida? Quem nunca saiu da sua cidade ou do seu meio, pouco a gente fala. Agora, aqueles que viajam, gostam de conhecer, deslumbrar, se aventurar, a gente fala que muito. Mas, se eu penso em relação fora da matéria, eu posso dizer que aquilo que a gente entende como unidade de medida de espaço, a gente não sabe dizer. Porque eu não posso dizer que todos nós somos advindos da Terra. Será que todos aqui presentes foram criados já aqui no nosso planeta no seu princípio? Será que não tem nenhum exilado de Capela aqui? E olha aí, Capela. Onde fica Capela? Qual é a distância de Capela para a Terra? Quanto tempo eu percorri lá até ser exilado para cá? Não sei. Então olha como o espaço é algo alegórico, né? A gente não tem uma definição. E aí a gente
quando a gente fica muito preso naquilo que é concreto para nós, e aí eu falo que a concretude traz a nossa racionalidade, porque é necessário para que a gente possa evoluir. Então, nós vamos criando essas unidades de medida. A matemática ela foi criada pelo homem. A matemática ela foi criada pelo homem para facilitar a nossa vida, para dar diretrizes, né, à nossa vida. A medida do espaço é uma medida, né, criada pela matemática. A medida de tempo também é uma medida. A gente consegue calcular o tempo na matemática. A gente consegue calcular o espaço na matemática. Aquilo que a gente percorre, a gente consegue calcular na matemática. Isso tudo foi criado pelo homem. Porém, esse cálculo, esse entendimento é muito limitado. E aí, quando a gente joga para a nossa realidade, enquanto seres espirituais, enquanto toda a imensidão que existe, que a gente não conhece, que estamos longe de conhecer, e eu falo isso, estamos longe de conhecer, eu não falo nós, que a gente não estuda, que não é formado em ciência, que fica lá pesquisando no espaço, querendo descobrir. Gente, até hoje, os cientistas, aqueles que ficam lá vislumbrando todo o espaço, quer saber onde termina. Como começou, de onde surgiu, quanto tempo tem o espaço. Né? Essas ideias, elas são necessárias para nós, para dar um sentido para a nossa existência. Por que isso ainda? Porque nós somos ligados à existência material. Nós nos prendemos a tudo isso. E olha que bonito e quanta coisa interessante a gente tem para aprender quando a gente sai da nossa bolha. Quando nós saímos daquilo que pega o nosso pensamento e fala assim, não, é isso aqui só. Opa, não é isso aqui só, tem muito mais coisas. E isso faz quando nós deixamos essa matéria. Quando nós nos libertamos, né, dessa prisão e nós voltamos para o espaço. Para o espaço onde nós vivemos verdadeiramente o nosso verdadeiro ser, que é o ser espiritual. Né? Que esse espaço não limitado por paredes, por concretos, por distâncias de corpos, não. É um espaço abrangente, é um espaço criado por Deus para que nós possamos concretizar tudo aquilo e vivenciar tudo aquilo que é extremamente importante e necessário para que a gente possa crescer, para que a gente possa compreender o mundo, para que a gente possa evoluir. Né? E aí a gente fica pensando, né, nessa questão de espaço. E o entendimento de espaço é muito importante. Será que, na minha vida, aí vai uma outra reflexão, será que eu aproveito todos os espaços que são me dados, ou aproveito o tempo que eu tenho na minha vida? Será que eu não tento controlar o espaço do outro, ou o tempo do outro? O Bruno está falando que a gente tenta controlar o nosso tempo. Exato, a gente não consegue, porque é uma coisa que... E esse tempo, olha como que é, a gente tenta controlar nosso próprio tempo, e esse tempo que foi criado por nós mesmos. Né? Porque se... na Terra, quantas horas tem o dia na Terra? 24 horas e alguns segundos, né? Então, o ano tem 365 dias e 6 horas. Por isso que a cada 4 anos nós temos um ano bissexto, que é um dia a mais. Então, são 24 horas e alguns segundos. Porém, tem planetas que têm mais de 24 horas. E tem planetas que têm menos de 24 horas. Porque a hora é o movimento que o planeta faz em torno de si. Não é isso? Então, dependendo do tamanho do movimento, essa volta que ele faz é um dia menor, um dia maior. Né? E o ano pode ser maior, pode ser menor, de acordo com a distância que esses planetas estão do Sol. Isso dentro do nosso sistema solar. Né? E os outros planetas? Quer dizer, o tempo que serve para nós não é o tempo que serve para eles. E aí a gente pensa, nossa, parece que hoje, e é engraçado isso, né? Diz que parece que hoje o tempo corre mais do que antigamente. A gente fala assim, nossa, parece que na minha época o tempo demorava para passar, hoje passa tão rápido. É porque a gente tenta fazer muita coisa no mesmo espaço de tempo. A gente tenta controlar, isso que o Bruno fala, a gente tenta controlar. E pior que muitas vezes a gente não tenta controlar nosso tempo, a gente tenta controlar o tempo do outro. A gente não tenta controlar o meu próprio espaço, a minha casa. Não, eu quero controlar a vida do outro. Eu quero controlar a casa do outro, eu quero controlar o espaço do outro. E dependendo do outro, o outro se aproveita. Não controla mesmo. Faz. Né? Então, isso é muito limitado pra gente. Por isso que quando a gente chega a um certo momento, a gente pensa, nossa, eu vou largar tudo isso para trás. Vou ficar fechado no lugar,
A gente fala assim, vou morrer. Nossa, eu tenho medo, eu tenho claustrofobia. Não quero ser enterrado, não quero ser colocado no caixão, não quero... Porque o espaço ali me causa desconforto. Olha quantos entendimentos de espaço, né? Esse espaço me causa desconforto. Porque a gente pensa no espaço material, no espaço tangível, né? Eu gosto de ver séries de assombrações, né? De fantasma. Aí tem um desenho na Netflix que fala assim, Hotel Mal Assombrado. É muito engraçado. Nem sei quando tem umas temporadas lá. E aí você vê, né, que pro fantasma que atravessa a parede, não tem barreira no espaço. Ele está livre. Né? Agora, para nós, vai atravessar a parede para você ver se não racha a cara. Então, quer dizer, o espírito é livre. Essa noção de espaço que a gente tem aqui na Terra, ela vai ser diferente daqui a uns momentos, daqui a uns tempos. E de tempo também. Então, quanto tempo eu vivo aqui na Terra? Hoje a expectativa de vida de 80 anos, mais ou menos, né? De vida boa, 80 anos. E lá, quando eu saio? Gente, 80 anos passa assim, ó. Às vezes fica 3 séculos do lado de lá, na hora que voltou aqui, eu falei, mas parece que eu fiquei tão pouco lá, já tô aqui de novo. E aqui tá tão diferente. Então vê como que a nossa perspectiva muda de acordo com a gente muda o nosso olhar. E é isso que é interessante, né? Então a gente tem essa compreensão de tempo e espaço, e aí volto lá de novo nos termos que eu tenho que olhar para não misturar os dois. Então lá, a eternidade, o tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade. Do mesmo modo que essas coisas estão ligadas ao infinito, que é o espaço. Então, tempo, eternidade, o espaço ao infinito. Então, qual é o nosso espaço? Todo. Deus criou nós para ocupar todos os espaços. Nós temos o infinito. E Deus não nos criou para ficarmos limitados em tempo nenhum. Por isso que nós transitamos. Por isso que nós vivemos na idade da pedra. Lá nós fomos os primeiros homens. E hoje nós estamos aqui como daqui 1000 anos nós estaremos também. Porque o tempo para nós não existe. Né? Ele não nos aprisiona. O espaço não nos limita. Né? E quando a gente começa a enxergar isso, a gente se liberta de muitas coisas na nossa vida. Muitas das nossas, principalmente das nossas relações, que querem nos limitar. Se Deus, que é todo amor, misericórdia e bondade, não nos aprisiona, nos dá a liberdade de ir e vir, de buscar, compreender, aprender, né, ensinar, compartilhar, por que eu vou me limitar? Por que eu vou limitar o outro? Por que eu vou aprisionar o outro? E isso eu falo dentro das próprias religiões. Por que eu não posso vir numa casa religiosa de bermuda e de chinelo? Por quê? Por que eu tenho que ter uma casa toda bem feita, com paredes pintadas de não sei que cor, de ouro, com mesa de não sei que? Por que eu tenho que ter? Por quê? Não precisa nada disso. É engraçado que o seu Elifas contava aqui que teve uma época que entrou em reforma o centro, que eles iam fazer evangelização debaixo de uma árvore. Era uma abacateira? Que árvore que era? É um abacateiro. Quer dizer, eu não preciso de um local específico, eu preciso de gente interessada. Né? Porque as aprendizagens elas se dão assim. Ah, mas se a casa fechar, se a casa cair, caiu, gente. O que a gente pode fazer? Tentar reerguer, porque a gente precisa, né? De um espaço, de uma cobertura, de um conforto, porque a gente gosta disso, a gente é material ainda, a gente gosta dessas coisas. Mas necessidade nenhuma. Não tem necessidade nenhuma. Eu estava vendo um palestrante não, o Éder estava ouvindo alguma coisa e eu escutei, né? Que fala das religiões serem, como que é o termo que ele usou? Não é concorrentes, tem um termo. Não, nem era isso. Eu não vou lembrar o termo que usou da questão das religiões. Fala assim, porque a igreja está fazendo uma campanha. Ele deu um exemplo assim, ó, a igreja... Hã? Mais ou menos assim, o Éder falou competitivas, mas nem era esse termo que ele pegou que eu queria. Mas assim, a igreja evangélica está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos para fazer cesta básica, para doação. Aí eu penso, dirigente de centro espírita, se a igreja evangélica está fazendo, eu também tenho que fazer. E não sei o quê, né? Concorrentes, alguma coisa assim. Eu tenho que fazer também, porque
Aí eu falo assim, gente, já foi a época disso. Se a igreja evangélica está fazendo uma campanha de arrecadação, eu tenho que ir lá, assim, eu posso ajudar? Eu vou fazer junto. Não é porque ela fez, eu tenho que fazer um pouquinho. Ah, ela conseguiu 1000 cestas, eu vou fazer 1001. Não é isso mais. Entendeu? Então, isso já tem que acabar. Já passou nessa fase. O tempo disso já foi. O tempo passado já era. Então, nós estamos no presente, e do presente nós vivemos. E o presente é o hoje, é o agora. Né? E é isso que a gente vivencia a nossa vida toda. E é isso que a gente vai vivenciar por toda a eternidade, é o agora. A gente não vai vivenciar o futuro e nem o passado. Por isso que o hoje é o presente. É esse que nós precisamos estar. Né? E esse que é contínuo. E esse não tem fim. Que assim seja? Alguma dúvida, gente? Deu para compreender alguma coisa? Não? Quer perguntar? Pode perguntar. Não, eu pergunto. Eu falo assim, é bem complexo, né? Eu acho que vai piorar um pouquinho o livro A Gênese nessa questão. Mas, assim, a gente compreender isso, e é interessante, e agora para concluir, esse princípio do entendimento do mundo, né? E aí eu gosto de ouvir muitas opiniões e pegar muitas coisas, né? Aí fala da criação do mundo. A criação do mundo fala que antes de Adão e Eva existiu outra mulher, que foi Lilith. Né? Que fala, tem uma questão da Lilith, que não sei o que e tal, e a Lilith foi, sei lá o que aconteceu com a coitada, abnegada, saiu, foi expulsa do paraíso, e aí criou a Eva. Aí a Eva expulsou não só ela e Adão do paraíso, né? Então, olha essas mulheres, que terríveis que são, né? Então tem essa questão. Aí eu tava vendo também de Lúcifer, questão de Lúcifer. Porque Lúcifer é um anjo caído. Diz que Lúcifer e Jesus são irmãos, filhos de Deus. Ó, uma das teorias, de uma religião lá. Então Lúcifer e Jesus eram filhos de Deus. Mas Lúcifer tinha um colar lá que era presente de Deus com 9 estrelas. E a terra era coordenada por Lúcifer, não era por Jesus. Porém, quando ele veio aqui para a Terra, que Deus criou quando nos criou, e Lúcifer viu toda aquela questão, falou assim, Deus, mas o que é isso? Diz que foi um momento de orgulho e de vaidade de Deus. Olha como é outro entendimento. Aí quando Lúcifer veio para a Terra, questionou a Deus sobre isso, né? Disse, não, mas para que tudo isso? Aí ficou uma questão de segredo. Mas quando ele foi falar com Jesus, viu que Jesus tinha um colar de 12 estrelas. Quer dizer, como assim ele, meu irmão, tem mais poder do que eu? Aí onde ele se revoltou e fez a cabeça dos outros e foram expulsos do paraíso, que são chamados anjos caídos. Então tem muita teoria para a gente estudar, e a gente ficar pegando essas coisas e racionalizando é importante para o nosso crescimento. Porque é assim que a gente aprende. Porque teorias, verdades ditas, ou sei lá, elas existem aos montes. E Deus nos deu a capacidade de raciocinar. Olha que importante isso. A razão nos traz ao sentido verdadeiro das coisas. O que é que faz sentido? O que é verdadeiro? Aquilo que é possível ou não é possível. Né? Então é interessante a gente ver isso. Outras coisas são muito importantes. Assim, gente, mas será em relação aos mundos? Né? O princípio de tudo fala assim, gente, é impossível ter vida em outros planetas. Hoje a gente fala, não tem vida em outros planetas. Qual seria a lógica dessa imensidão toda que a gente fala que não tem fim e é eterno para nós, gente? Que a gente invade a terra do outro e sequestra, né? E quer dar de bonzinho. Para, não teria lógica. Aí a gente fala, Deus não é perfeito. Para fazer umas peças dessa, Deus não é perfeito. Seria contraditório, não seria? Mas não. É que a gente coloca muito para nós. Eu não sou perfeito, Deus é. E Deus sabe disso. Ele sabe que me criou com todos os meus problemas, sabe tudo que eu vou passar e está me dando a oportunidade de experimentar tudo isso para crescer, para compreender. Porque aquilo que ele me criou, que me aguarda, eu preciso ter entendimento para saber que aquilo é bom. Porque senão não faria sentido. Porque se eu te falar que uma coisa é boa e não te dá para experimentar, você não vai saber que é bom. Você pode até achar que é bom. E dependendo do tempo, você vai até falar que gosta, achando na sua cabeça que você já experimentou. Mas na hora que você bota na boca, você fala assim, parece que eu gostava disso, não gosto mais. Não é porque você nunca tinha provado. Então, como que eu vou saber que a felicidade que me espera é boa se eu não sei o que é verdadeiramente bom?
E para saber o que é verdadeiramente bom, eu preciso saber aquilo que não é bom. Para saber o que é o doce, eu preciso saber primeiro o que é amargo, azedo, salgado, para depois compreender o doce. Senão não faz sentido quando eu experimentar o doce. E é assim a nossa vida, né? Então, nós já convivemos, já compreendemos muito que essa vida é passageira, que ela é finita, que ela não é eterna, a material. Mas que a nossa verdadeira vida, ela é o oposto de tudo isso. E é essa que a gente precisa compreender. Porque ela não nos prende, ela nos liberta. Que assim seja. E eu não sei o que aconteceu aqui, que eu não consigo ver ninguém. Acho que ele saiu e voltou e eu não consigo enxergar ninguém. Gostaria então de agradecer aos nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. O celular do Éder virou de novo. Agradecer aos nossos irmãos de casa que nos acompanham. Ixi, Éder, não consigo ver. Ficou cinza aqui? Então, agradecer a presença da nossa irmã Dona Dolores. Seja sempre bem-vinda. A Rosângela, um abraço. Abraço a tia Tereza. A Marta Adão. Boa noite, um grande abraço. Marilise Carvalho, um grande abraço. Janaína Peterson, seja sempre bem-vinda. Marcelo, um abraço. Marinês Pinatti, um grande abraço. Valéria Alvarenga, um abraço, Valéria, saudades. Cíntia Neves, um grande abraço. Seja sempre bem-vinda. Seu Bonfim, um abraço, estamos com saudades, esperamos uma visita do senhor, viu? Seja sempre bem-vindo. E eu não consigo ver mais. Ana Amélia, um abraço, seja bem-vinda, Ana Amélia. Thalita é minha irmã. Virou assim, achou que era eu. Um abraço, Thalita, seja sempre bem-vinda. E Sheila, um abraço, Sheila, saudades, seja sempre bem-vinda. E aos nossos irmãos que nos acompanham também nas outras redes, no YouTube? No YouTube, no Kawai e no Instagram também. Sejam sempre bem-vindos. Então nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo a presença de cada um aqui nessa noite. Também lembrando de sexta-feira nós damos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso irmão Éder. Então fechamos os nossos olhos, elevamos o nosso pensamento ao alto, agradecemos ao Pai misericordioso por mais esta oportunidade, agradecemos por esta noite, pela nossa vida, por este novo ano que se inicia. Pedimos paz, bênçãos aos nossos irmãos necessitados. Pedimos calmaria neste mundo que se encontra em turbulência, em conflito. Pedimos auxílio aos nossos irmãos em dificuldade, necessitados. A todos aqueles que aqui estão presentes, as vossas dores, as vossas aflições, as vossas angústias. Pedimos ao Pai misericordioso que através dos nossos irmãos espirituais possa levar amparo e auxílio a todos que necessitam. E assim, agradecemos, Pai, por tudo isso, pela nossa vida, por este momento. E fazemos juntos, em agradecimento, a oração que nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. O Senhor nos abençoe e nos ampare a todo momento. Que assim seja.